Chico discorria rigorosamente, com uma certa facilidade impressionante, sobre economia, sobre medicina. Foi o primeiro homem religioso que se conheceu, que falou, ao contrário que muitos divulgavam, que o espiritismo é uma coisa, a ciência é outra. Chico convencia e mostrava aos espíritas, aos estudiosos do espiritismo, não, o espiritismo e a ciência têm que caminhar junto em favor do homem. Hoje, talvez não se saiba, não se dá detalhe, respondi isso numa obra brasileira de todos os tempos, a uma pergunta do Roberto Cabrini. As pesquisas que são feitas na USP de São Paulo, na Unicamp, nas universidades russas, italianas, inglesas, portuguesas, americanas e tantas outras de outros países, na Índia, onde Chico tinha à distância grandes contatos com algumas das maiores figuras e pensadores indianos. Então, Chico fez todas essas revelações e a partir daí, das nossas reportagens, aí vem a felicidade nossa, a felicidade do repórter que teve este privilégio de, na primeira entrevista, 68, desculpa a insistência, no Pinga Fogo, de despertar o mundo para essas falas de Chico Xavier. Foram pesquisar e, ao contrário do que muitos pensavam, a ciência descobriu a necessidade, essas universidades desses países e muitos outros que não me ocorrem agora, criaram departamentos de hoje. O espiritismo e principalmente a psicografia é objeto de estudo em grandes universidades do mundo. E os médicos, agora, muitos professores, não se cansam de dizer em público aquilo que Chico dizia sozinho aquela vez. A medicina, em alguns casos, encontra, se não socorro, pelo menos um parceiro seguro no trabalho dos espíritas sérios, estudiosos, aqueles que estudam com total e absoluto interesse. E um detalhe, é o repórter que fala, espiritismo não se aprende do dia para a noite. Espiritismo é um estudo constante de uma história, é uma filosofia que continua sendo estudada e pesquisada. Conheci nessa minha trajetória pelo Brasil, nas minhas palestras sobre Chico Xavier, alguns grandes figuras do espiritismo. Homens encarnecidos como eu, estudiosos, seguidores do espiritismo há muitos anos e que dizem com sinceridade absoluta que ainda, seguindo o exemplo de Chico Xavier, estão estudando porque precisam muito e muito estudar. Então também não é fácil alguém querer chegar, ou talvez seja fácil alguém chegar e dizer eu sou espírita, sem conhecer os fundamentos, sem conhecer desde Kardec, há 209 anos nascido, ou pouco mais do que isso, 210 anos de nascimento, mais ou menos, se não me engano, tudo que Allan Kardec deixou no Livro dos Espíritos e todo aquele trabalho que encontrou um seguidor sério no mundo e divulgador disso, Chico Xavier. A sabedoria do Chico, eu gostaria de deixar isso registrado. Quando eu consegui a primeira entrevista com Chico Xavier e principalmente levá-lo para o Pinga Fogo, grandes entidades espíritas, nacionais e estaduais, estão todas aí em plena atividade. Portanto, os líderes espíritas escreveram cartas e vou publicar uma dessas cartas no meu próximo livro, censurando o Chico e dizendo que se preocupavam muito com a exposição dele na mídia, que isso seria prejudicial ao espiritismo. Como é que os espíritos consideram o espiritismo? Como uma ciência experimental ou uma religião? Os nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive
o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. Entretanto, quando eu fiz a primeira entrevista com o Chico, em 68, ele me fez, terminada a entrevista, de Saulo, recebi uma missão de Emmanuel. Depois da entrevista feita, as fitas já estavam no carro e seguindo para São Paulo. A equipe estava se despedindo, eu fiquei um pouco mais com ele. Emmanuel me disse, quando eu completasse o 100º livro, que eu iria escolher um repórter para fazer reportagem verdadeira e necessária sobre o Espiritismo. E eu estou aqui 45 anos depois, podendo contar um pouco dessa história. 46 faz dia 2 de maio. Com seriedade, divulgando aquilo que Chico me revelou. Ele mesmo se encarregou. Eu preservei o segredo e ele, com habilidade fantástica, que só um ser iluminado e realmente um ser, um mensageiro, como ele era, de outras forças superiores, poderia trazer. Cada uma dessas histórias, no momento certo, nesse, naquele programa, nessa ou aquela entrevista, Chico foi colocando. Chico não gostava de ouvir a palavra sábio. Ele era muito mais do que isso.